Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa porção que lemos da tua palavra, Senhor, que é a própria voz do Senhor Jesus falando ao nosso coração. E nós que já te oramos pedindo a tua direção, pedimos, Senhor, mais uma vez que tu apliques aquilo que lemos ao nosso coração, Senhor. Nos dá, Senhor, nessa hora uma atitude de total reverência com a tua palavra, Senhor, para que aproveitemos, Senhor, aquilo que o Senhor vem trazer para nós nesta manhã. E a fim, Senhor, de que entendamos que a fé que temos em ti, Senhor, é o único instrumento para a nossa justificação. Esta é a nossa oração, Senhor, que fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode tomar assento. Mantenha sua Bíblia aberta no texto, visto que é importante que nós acompanhemos o que Jesus está nos dizendo. E a gente, quando vai ao capítulo 18 de Lucas, a gente observa que Jesus, ele trata a respeito da principal ferramenta do nosso relacionamento com Deus, que é aquilo que eu e você chamamos de oração. A minha época de criança, que foi bem pouco tempo atrás, visto que eu sou muito novo ainda, graças a Deus, mas se dizia que todo crente tem que se alimentar de boi. Pastor, todo crente tem que se alimentar de boi? Sim, meu irmão. Não só da carne de boi, mas da sigla boi. Bíblia, oração e igreja. E todo relacionamento com Deus se resume no fato de nós crermos na Bíblia como a palavra de Deus, e uma vez que cremos na Bíblia como palavra de Deus, nos aproximamos dele por meio de conhecimento, de entendimento de quem é Deus, de quem é Cristo nas nossas vidas, e a partir desse momento, esse conhecimento ferve em nossos corações, e ele nutre a gente por meio da intimidade, que vem através da oração. E uma vez que nos apropriamos da palavra de Deus e da oração, somos chamados e exortados a nos relacionar com outras pessoas na igreja. E por isso, essa sigla, Bíblia, Oração e Igreja, se faz necessário e presente na vida de todo crente do Senhor Jesus, visto que ninguém pode ser crente em Deus se não crer que a sua palavra é verdade, se não tiver a atitude de falar com esse Deus, entregando a Ele tudo em oração, e também, como consequência deste fato, desta fé que temos, sermos pessoas que tenhamos a atitude de não sermos introspectivos e vivendo nas nossas bolhas, mas tenhamos a capacidade de nos relacionar com outras pessoas, a quem chamamos de irmãos da fé na igreja do Senhor Jesus Cristo. A Jesus vai acentuar a respeito da oração.
E a oração, ela é, dentro disso, uma das principais ferramentas do nosso relacionamento, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento na fé que já temos. A história da igreja cristã é a história da oração, onde sempre a igreja, nos seus direcionamentos, na sua missão, na sua vida em comunhão, se estruturou e se fortaleceu por meio de uma força que não vem da inteligência humana, mas por meio do poder que é derramado pelo Espírito Santo na igreja, respondendo, atendendo e fortalecendo por meio da oração. A igreja de Cristo, desde o livro de Atos até chegar a nós, é justamente esta igreja que nos momentos mais difíceis e mais complicados da sua história, teve a atitude de falar com Deus em oração, em conversar com Deus. Todos os avivamentos e reavivamentos bíblicos e históricos sempre ocorreram por meio de muito quebrantamento do povo de Deus e arrependimento do povo de Deus, e por uma sede, por um desejo de orar, de conversar com Deus, de se reunir para orar, de falar com Deus, de trazer ao Senhor as necessidades do coração, ao ponto de um dos grandes avivalistas da história, o senhor Edward M. Bounds, um dos maiores metodistas piedosos do século XIX, dizer que o poder da oração não está naquele que faz a oração, mas sim naquele que escuta a oração e responde essa oração, que é o próprio Deus, que está atento aos clamores do seu povo. E a gente entende com isso que é impossível nós termos vida com Deus e relacionamento saudável com Ele, sem uma vida que deseje se consagrar a conversar com Deus no dia a dia, de maneira íntima, como Jesus ensinou, fechando a porta dentro do seu quarto e falando abertamente com o Senhor, com o Pai que está nos céus, as necessidades. Jesus, o nosso Senhor, mesmo sendo neste mundo perfeitamente Deus, e por mais que a sua rotina fosse um negócio bem agitado, de acordar cedo, de pregar a palavra, de curar pessoas, de estar com pessoas, de ensinar a palavra, de fazer milagres e passar o dia inteiro servindo ao Pai, indo até dormir tarde, levantar cedo no dia seguinte, mas Jesus, o nosso Mestre Senhor, é alguém que, se você ler os 4 evangelhos, você vai entender que é alguém que sempre tirava tempo, que sempre encontrava tempo, que sempre priorizava o estar com o Pai que está nos céus, de maneira íntima e a sós, se retirando muitas vezes para lugares solitários para conversar com o Pai. Ninguém nesse mundo valorizou mais oração do que o teu Senhor, do que o teu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ao ponto de que nessa passagem, nesse capítulo de Lucas, capítulo 18, esse evangelho vai registrar 2 mensagens ou 2 parábolas do Senhor Jesus sobre oração. Sobre oração. A parábola do juiz iníquo e a parábola do publicano e do fariseu, que eu e você lemos ainda agora. Lá na parábola do juiz iníquo, o nosso Senhor ensina para nós sobre a persistência na oração. Ele vai nos ensinar que o Pai que está nos céus é bondoso e dá de graça aos seus filhos tudo aquilo que seus filhos precisam, mas que por meio da oração, Jesus ensina que algumas coisas o Pai do céu nos dá em resposta a orações,
o dobrar-se de joelhos ao Pai, e nós alcançamos certas dádivas de Deus, certas bênçãos de Deus, por meio não só da oração, mas de uma vida constante de oração. A parábola do juiz iníquo, o Senhor ensina a nós insistirmos com Deus em oração, a não desanimarmos, principalmente quando o assunto é a busca da justiça divina. E na parábola, meus irmãos, do publicano e do fariseu, Jesus, que ensinou os seus servos a buscarem a justiça divina sobre a terra, na parábola do juiz iníquo, ele vai ensinar agora a mim e a você que essa justiça que eu e você temos que buscar é o próprio Cristo, é o próprio Deus na terra, é o próprio Senhor Jesus que nos reconcilia com o Pai, para que nele, como diz a Escritura, nós sejamos feitos justiça de Deus, por meio do perdão que recebemos dos nossos pecados. Jesus nos ensina que a sua própria justiça, ou seja, o meio pelo qual ele torna pecadores, declara pecadores injustos como pessoas justas, aceitas, perdoadas, purificadas e tratadas, não como culpadas, mas como inocentes no tribunal de Cristo, é algo que se revela e se evidencia na própria vida de oração dos servos de Deus, por meio de uma oração que eu e você temos que ter, que eu e você temos que praticar espiritualmente, por meio de uma oração que seja correta, que seja humilde e que revele arrependimento diante do Pai que está nos céus. Você olha para a sua Bíblia e lá está no verso de número 9 que Jesus propõe esta parábola, a parábola do publicano e do fariseu, e Lucas já coloca as cartas na mesa. Jesus propõe esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Lucas já nos dá o contexto, Lucas já nos dá os ouvintes. Quem está ouvindo essa parábola do Senhor Jesus, que fala de oração e fala da sua justiça, não são pessoas que estão ouvindo ali com o coração aberto e prontos para sorver o ensino de Jesus. Mas Jesus fala muito provavelmente para um grupo de fariseus, porque essa descrição feita no verso 9 é a descrição dos próprios fariseus, que Jesus vai fazer especialmente em Mateus capítulo 23, condenando a sua hipocrisia, a sua atitude, o se achar-se muito especial diante de Deus. E Lucas já nos apresenta que esses ouvintes do Senhor Jesus são pessoas que na sua maneira de viver, de tratar os outros, são tudo o que Deus não gosta. É isso mesmo. São tudo o que Deus não gosta. São pessoas que confiavam em si mesmos. Traduzindo, eram soberbos na sua maneira de viver. Eram pessoas que se consideravam justos aos seus próprios olhos. Ou seja, se vangloriavam, é cheio de vanglória, cheio de louros para contar, se achavam justos. E por serem assim, tratavam os outros com arrogância, com desprezo, colocando os outros para baixo, se achando superiores aos outros, cheio de ar de superioridade das suas atitudes, por se acharem pessoas boas, cerimonialmente, religiosamente, e são tudo que Deus não gosta.
Aí Jesus, vendo essas pessoas e conhecendo seus corações, resolve contar essa história, essa parábola, que fala de dois homens, que na sua parábola sobem ao templo para fazer a mesmíssima coisa, orar ao Pai que está nos céus. Só que tem, porém, uma diferença. Um é fariseu e o outro é publicano. E o fariseu, nos dias de Jesus, é alguém de quem você espera conduta, comportamento, reputação. Era alguém que era normal as pessoas, o povo da época, passarem pelo templo e encontrarem fariseus orando no templo, orando nas praças, chamando a atenção para si, dando esmolas para os pobres. E Jesus diz que sobe um fariseu para orar no templo. E junto dele, ao lado dele, tem alguém que é publicano. E o publicano é alguém de quem você não espera a conduta. É alguém mal visto pela sociedade. É alguém que você não espera que vai exteriorizar santidade, ou uma oração com conhecimento, com arrependimento e com humildade. Publicanos são coletores de impostos. São pessoas que tinham fama de desonestidade. Eram pessoas que arrecadavam em nome do Império Romano mais do que deviam arrecadar. Se o Império Romano cobrava 100, o publicano cobrava 200 e embolsava a diferença por debaixo dos panos. Eram vistos como traidores da nação, visto que muitos judeus eram até publicanos. Um, inclusive, tornou-se apóstolo do Senhor Jesus. Eram mal vistos. E aí Jesus diz no verso 11 que o fariseu, e leia-se, o crente, o membro de igreja, aquele de quem você espera que vai agir de maneira correta, ele começa a orar em pé no templo, e diz Jesus que ele orava de si para si mesmo. E a sua oração é assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sou esse crente maravilhoso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu a bênção de não ser como os demais homens, ladrões, roubadores, adúlteros, pessoas injustas. E está vendo esse publicano aí, Deus? Eu muito menos sou igual a essa escória, a esse publicano que nem é digno de estar aí orando com o Senhor, né? Jesus fala que ele ora de si para si mesmo, ou seja, por fora parece que está falando com Deus, mas por dentro é só autoelogio. Eu sou alguém santo, eu sou alguém justo, eu sou um crente maravilhoso, e ele, não satisfeito, elogia o que ele é. Eu não sou como os demais homens, eu estou acima da média, eu não roubo, não traio a minha esposa, não sou injusto e não sou igual a esse publicano. E ele elogia o que ele faz. Versículo 12: além disso, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, e quando o assunto é dízimo, eu sou o número 1. Eu dou dízimo de tudo o quanto ganho. Eu sou um excelente cumpridor da lei de Deus. Aí Jesus fala do publicano no verso 13. E a multidão está olhando para ele, as pessoas estão olhando para ele. Pessoas que confiavam em si mesmos, pessoas que se achavam justas e desprezavam os outros. E aí diz Jesus que o publicano, estando de pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito, assim, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Uma oração humilde, simples, de uma só palavra, de uma só frase, pedindo perdão que vem de Deus, sem nenhum mérito, sem nenhum autoelogio, sem nenhuma vanglória, sem nenhum enaltecimento da sua história como crente, das suas obras que ele fez na vida dele. Não, é somente uma alma ansiosa pelo perdão de Deus, e a atitude dele é de se humilhar diante do Senhor. Jesus vira para as pessoas que se acham justas e desprezam as outras e faz uma pergunta: quem você acha que desses dois desceu para casa justificado? Quem desses dois fez uma oração que, pela sua humildade, o Pai que está nos céus atendeu, aceitou e perdoou os pecados? Jesus diz no verso 14 que este, isto é, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. O que Jesus sempre falou nas suas parábolas, a essência do reino de Deus, da vida cristã, da vida de oração, que é a humildade. E Jesus vem nos trazer esta manhã, irmãos, nesse domingo em que olhamos para a nossa fé como o único caminho, o único instrumento em que nós encontramos a justificação que vem de Deus, a salvação que vem de Deus, para nós olharmos essa justificação que Cristo opera na nossa vida, essa doutrina tão importante, chamada de justificação pela fé, que, segundo Martinho Lutero, é a doutrina que com essa doutrina a igreja se mantém de pé. Sem essa doutrina a igreja cai. É o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Isto porque, para que a gente entenda a nossa própria salvação, a nossa própria vida com Deus, nós primeiro temos que entender como que nós nos posicionamos no relacionamento com o Pai que está nos céus, se é como pessoas culpadas ou se é como pessoas justificadas pelo sangue do Senhor Jesus, única justiça que o crente pode ter. Jesus nos ensina, irmãos, que a nossa justificação, isto é, o perdão, a aceitação, a reconciliação, a salvação com o Pai que está nos céus, não se dá por via de qualidades. Nós não somos justificados por qualidades que temos, por virtudes que temos, por sermos pessoas boas. Jesus nos mostra um fariseu de boa reputação, orando de si para si mesmo, e orando dessa forma porque confia muito em si mesmo e se acha justo, e faz a oração: Senhor, muito obrigado por quem eu sou. Senhor, muito obrigado porque eu não faço mal como os outros homens fazem. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou publicano. Senhor, obrigado. Você já imaginou alguém fazendo uma oração assim? Imagine que a gente se reúna aqui para orar e é dada a palavra a alguém que se levanta e faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou, Senhor, um crente maravilhoso e dedicado. Meus irmãos, se uma oração dessa é feita na casa de Deus, essa oração não passa desse teto. É um erro terrível nós acharmos que Deus nos ama
que Deus nos salva, que Deus nos regenera, que Deus nos justifica, que Deus nos traz para junto de si, porque Ele viu em nós algo de bom. Como é que é o cântico que eu e você cantamos? Se tu olhares, Senhor, dentro de mim, nada encontrarás de bom, por causa do pecado. Por causa do pecado. Não somos justificados por nossas qualidades. Agora, meus irmãos, eu e você podemos até não orar assim publicamente, mas nós podemos orar a Deus e esquecer que nós somos pecadores. Nós podemos ser pessoas que na nossa vida de oração nós só oramos a Deus pedindo coisas, pedindo bênçãos, pedindo respostas e curas, nos esquecendo de pedir o que é mais importante, que é o perdão pelos nossos pecados. Pouco importa, irmãos, se nós não roubamos, pouco importa se nós não matamos ninguém, pouco importa se nós nunca fomos corruptos nessa vida, mas sempre que orarmos a Deus, todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa alma deveria clamar pela misericórdia desse Deus, porque o pecado é a nossa essência, a nossa raiz, e nós precisamos, portanto, do perdão de Deus todos os dias. Autoelogio, meus irmãos, é pecado. Achar-se muito espiritual, muito crente, muito precioso, é justamente o pecado de Lúcifer. Pecado de Lúcifer. E se eu e você caminhamos achando que somos crentes demais, que somos bons demais, e que estamos até num patamar e num nível acima da reprovação, ao ponto de que nem uma exortação nós queremos ouvir, porque o tempo que eu tenho de igreja já é muito, eu não tenho nada a ser repreendido. É como Lúcifer que estamos caminhando, e não como Jesus, que nos ensina nesta parábola e que denuncia esse pecado e que nos fala a verdade de que a nossa salvação, a nossa justificação com Deus não se dá por uma atitude de enaltecimento próprio, de achar-se muito espiritual, de achar-se muito crente, mas o nosso modo de nos dirigirmos ao Pai que está nos céus deveria ser da maneira como Jesus nos ensinou a orar. Você se lembra como é que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que está nos céus. Como é que é? Santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque sem esse cuidado, sem esse auxílio, sem a graça de Deus, sem a consumação da fé no nosso coração pelo Senhor Jesus, meus irmãos, o que nos resta é a gente ser pessoas que andam com Deus, achando que somos merecedores de alguma bênção, de algum favor, de algum perdão, porque somos membros de igreja, porque trabalhamos na casa de Deus, porque damos de comer aos pobres, e as boas obras que deveriam externalizar a salvação se tornam ídolos e argumentos do nosso coração para a gente achar que merecemos algum favor do Deus cujo Evangelho nos diz que nós somos justificados, não por virtudes, não por qualidades,
mas somente pelo sangue do Senhor Jesus, vertido numa cruz, do Cristo que morreu pelos nossos pecados, para que por meio da sua graça, nós tenhamos a vida eterna com o Pai que está nos céus. Jesus ensina para a gente também que nós não somos justificados por obras. O verso 12 que você leu aí na sua Bíblia, o fariseu elenca algumas obras. Ele fala, por exemplo, de jejum e de dízimo, de duas coisas boas: jejuar ao Senhor, e de um dever que se encontra na lei de Deus, que é consagrar ao Senhor, de dizimar ao Senhor. Só que o pensamento desse rapaz que ora é o seguinte: ora, se eu sou um bom dizimista, e se eu sou alguém que jejua com frequência, logo eu estou justificado diante de Deus. Se eu faço o que é certo, se eu manifesto boas obras, portanto, Deus me ama, Deus me salva, Deus vai me premiar. E ele faz essa oração agradecendo: obrigado, Senhor, por eu ser uma pessoa tão boa, que quando o assunto é dar o dízimo e fazer jejum, eu sou um exemplo disso, né? Isso está errado. Isso também está errado aos olhos de Jesus, porque o fariseu, ao jejuar e ao entregar o dízimo, meus irmãos, não faz para a glória de Deus, mas faz para ser visto e elogiado pelas pessoas. Faz com sentimento de vanglória, que é abominação aos olhos do Senhor. E Jesus vai nos mostrar, irmãos, que não há nada que eu e você possamos fazer nesta vida que impressione Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para Deus ou para o próximo que vai dar a mim e a você um bônus do amor de Deus, uma injeção, um aditivo desse amor. Porque eu e você não somos aceitos, reconciliados, perdoados, purificados e salvos por causa das nossas obras, mas tão somente pela boa obra do Senhor Jesus. O profeta Isaías chega a dizer que o melhor das nossas obras, o melhor das nossas justiças, não passa de um trapo de imundícia na presença de Deus. Imagina as nossas injustiças diante de Deus. Imagina os nossos pecados diante do Senhor, o que são? Se o melhor das nossas justiças ainda assim é um trapo fedido de imundícia, é como se eu e você nos aproximássemos de Deus, dizendo: Senhor, toma aqui os meus trapos de imundícia, para que eu seja premiado, perdoado. É o que o fariseu faz aqui, meus irmãos. Eu quero dizer para você que eu e você podemos até ser pessoas que creem na salvação, que creem na graça de Deus, que cremos que Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai que está no céu. Podemos ser pessoas que cremos que a nossa fé é o único instrumento para que tudo isso se produza. Mas se a gente não entender que a nossa justificação é com a justiça de Cristo, é que Deus, quando olha para nós, Ele não vê as nossas obras, mas vê a cruz de Cristo, vê o seu Filho presente nas nossas vidas.
Se a gente não tiver isso, essa certeza, meus irmãos, ou nós vamos entrar em desespero, ou nós vamos ser fariseus, achando que somos perdoados, amados, justificados por causa de coisas boas que nós estamos fazendo. As coisas boas que fazemos, as boas obras, o serviço ao Senhor, entenda, meu irmão, de uma vez, nada mais é do que consequência do amor de Deus, consequência da salvação de Deus, e não alguma coisa que fazemos para arrancar de Deus o seu amor. Eu sei que eu já disse isso para você, mas eu repito, o paradoxo, o princípio de todas as religiões do mundo é isso. É a divindade recompensar o sacrifício, é a divindade recompensar a barganha, é a divindade recompensar o despacho, é a divindade recompensar a própria fé da pessoa como se fosse uma obra. Somente em Jesus e somente na religião cristã, Deus justifica pecadores por meio tão somente da sua graça e por meio tão somente da sua fé, sem exigir nada em troca. E entra na história e faz de graça essa expiação. Essa é a grande beleza, meus irmãos, da fé cristã. Deus pisa na história e morre no lugar do pecador. E faz isso voluntariamente. Esse é o evangelho que nós cremos. E que nos chama, portanto, a nós descansarmos o coração, não nas nossas produções, mas na boa obra que Jesus, o justo, praticou naquela cruz. E Jesus, por fim, nos ensina também que se a nossa justificação não se dá por qualidades e não se dá por obras, a nossa justificação se dá tão somente por meio da graça de Deus e por meio da fé no Senhor Jesus. Jesus fala do publicano, que diferentemente desse fariseu, quando vai orar, ele não tem olhos para si, ele tem olhos apenas para Deus. Que quando vai expressar os seus sentimentos com o Pai que está nos céus, ele não se apresenta na santa presença do Senhor, se gabando, se elogiando, fazendo uma lista de boas coisas que ele fez na vida, mas com uma simples frase, ele diz tudo que uma pessoa justificada tem que dizer para Deus: Senhor, tem pena de mim, sê propício a mim, Senhor, porque a grande verdade é que eu não passo de um pecador. Não tem holofote nessa oração, meus irmãos. Então, somente a certeza de pecado, é uma oração de uma humildade pura e simples que Deus recompensa quem se aproxima dele dessa forma. E o mais interessante é que Jesus diz que quem desce para casa justificado, no verso 14, é o publicano e não o fariseu. Quem desce para casa reconciliado, perdoado, tratado por Deus como amigo, é aquele que se apresenta na sua presença com oração e com atitude humilde, com humildade na vida, sem nada a reclamar, sem nada a querer de Deus, a não ser o seu perdão, e não se achando merecedor desse perdão, mas se achando indigno, dizendo: eu sou pecador, Senhor, eu sou pecador. Tem um momento nesse culto aqui que você fez essa oração, não? Oração silenciosa. Você orou assim? Você veio ao culto nessa manhã assim, com essa atitude? Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui. Eu não sou digno, Senhor, nem que o Senhor ouça a minha oração. Mas, Senhor, eu estou aqui, pronto para pedir o Teu perdão, Senhor, e receber o Teu perdão.
ser propício a mim, que sou pecador. Tem muito crente que vem para a casa de Deus, irmãos, para receber bênção. Tem muito crente que vem para a casa de Deus para bater cartão e ir embora. Tem muito crente que vem cultuar ao Senhor e, por não se considerar como uma pessoa pecadora, chega com a bolsa cheia de qualidades, de obras, dizendo: Senhor, recompensa porque eu tenho feito muito. Jesus inverte as coisas e coloca a pessoa de quem você não espera conduta, para ser uma pessoa com atitude humilde, sincera de coração, que recebe de Deus o perdão que está nos céus. Eu pergunto a você nessa manhã: você tem vindo cultuar ao Senhor com essa necessidade? O seu culto ao Senhor é isso? O que move você na direção de Deus e na direção da casa de Deus? Essa humildade que vem do reino dele? Ou a gente está aqui achando que estamos fazendo um grande favor para Deus, porque nessa manhã a gente dedicou tempo a Ele, quando a gente poderia estar dormindo, na praia, passeando, fazendo qualquer outra coisa. Jesus nos chama, meus irmãos, a entender que se a gente figuradamente não aprender a bater no nosso peito e dizer: ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um terrível pecador, não existe esperança para mim e para você, meus irmãos. Mas se eu e você nos aproximamos do trono da graça de Deus, sem mérito nenhum e sem obra nenhuma, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos reconciliados com Deus, que corrige a nossa vida, corrige as nossas orações e que nos salva por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Única justiça que eu e você podemos ter na nossa vida. Essa manhã Jesus vem dar a mim e a você 3 ordens que precisam ser aceitas, que precisam ser praticadas e que você precisa decidir no seu coração nessa manhã, se você ainda não fez. Jesus nos diz nessa manhã para nós não confiarmos na nossa própria piedade, porque a nossa piedade é manchada pelo pecado. Nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. Jesus nos chama a não confiarmos na nossa piedade, em nós acharmos muito crentes, ou que temos muitas qualidades diante de Deus, mas confiarmos somente no Senhor Jesus e nos seus méritos, na sua vida, para a nossa própria salvação. Jesus nos chama também, irmãos, a não confiarmos nas nossas próprias obras, mas reconhecermos diante de Deus, em oração, que nós não passamos de pecadores, que precisam do perdão dele. E Jesus nos chama também a ter diante de Deus essa atitude de adoração, de confissão, sempre humilde na sua presença. No reino de Deus, na igreja, na casa de Deus, não existe espaço, irmãos, para soberba, para vanglória, para o achar-se muito e para o pecado de Lúcifer. Mas Jesus nos chama a olharmos para Ele e termos uma postura simples de humildade, reconhecendo que somente a fé no nosso Salvador é o que nos justifica diante do Pai que está nos céus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos dê graça, nos dê paz nessa manhã, para nos aproximarmos dEle com uma vida transformada pela sua graça. Amém?